Olá pessoal, saudações mais uma vez. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho de dois conceitos, limite de detecção e limite de decisão. São conceitos importantes, mas que a gente precisa atualizar a nossa mentalidade para poder fazer o bom uso da incerteza na estimativa desses parâmetros, né? Para começar, antigamente dizia-se muito que o limite de detecção era calculado com base em ruído de instrumento, que era um parâmetro, era um conceito muito teórico, assim, muito pouco útil para a sociedade, para o cliente em geral, né? Ele não tinha a menor noção que aquele LD representava, não tinha importância, não tinha utilidade. Bom, quando veio vir a versão nova, Internacional 2009 e a versão Nacional 2012, ele trouxe uma definição de limite de detecção. O limite de detecção passou a ser aquela concentração limite para o qual a probabilidade de se cometer o erro do tipo 2 é beta. Até aí é um pouco confuso de entender. Mas, através desse desenho aqui, acho que fica mais fácil. Quando o limite de decisão corresponde ao limite de detecção, significa que a substância é proibida, que o seu limite normativo é zero. Aqui no gráfico não está zero, mas vamos imaginar que estivesse. Então o que acontece? Se esse aqui é zero, se o seu limite normativo é zero, você está trabalhando com o limite de detecção em congruência com a definição de limite de decisão. E aí o que você precisa saber? Você precisa ter uma estimativa de incerteza. Aqui eu já não estou falando de relativa, porque relativa ela tende para infinito, né? Se o valor médio é zero, estou falando da incerteza absoluta. Pega uma incerteza combinada, faz uma estimativa em cima de um branco, né? E ali você vai ter uma estimativa de incerteza. Esse valor zero, acrescido de uma incerteza expandida unilateralmente com um fator definido, pode ser o CC alfa ou o CC beta, você vai chegar num valor de LD, que é o limite de decisão para quando a substância é proibida e tem concentração igual a zero. Nessas condições, você vai calcular o seu limite de detecção. Então, o limite de detecção, ele se transforma, ele ganha sua utilidade, né, para substâncias proibidas. E aí eu pergunto, e quando a substância não é proibida? Né? O que você precisa saber? Você precisa ter uma estimativa de limite de detecção ou de limite de decisão? Né? Ou seja, onde eu estou correndo risco? Se a substância é proibida, o LD decisão coincide com o LD detecção. Eu estou correndo risco em torno do zero. Então o LD um LD é igual ao outro, né? A decisão é igual à detecção. Porém, se for 260 como está desenhado nesse gráfico aqui, qualquer unidade que seja, digamos que seja ppb, 260 ppb, você tem um limite normativo muito fora do zero. Quer dizer, o muito é relativo, né? Depende da incerteza. Mas digamos que seja muito fora do zero. E aí, você vai continuar usando aquela definição? Você vai continuar usando alguma coisa em termos de ruído de equipamento? Né? Isso não é muito útil. A sociedade não quer saber do ruído do seu equipamento. Ela quer saber o seguinte: posso tomar essa água? Posso comer esse alimento? E aí ela precisa de um parâmetro que determine o risco, né? Qual é o limite que eu tolero para aquele resultado ser fornecido, ser declarado, para eu tomar uma atitude, para eu fazer uma autuação, uma sanção em cima do produtor, para o fiscal tomar a providência. Mesmo que o seu laboratório não seja fiscal, você pode dar suporte à fiscalização. Então isso você tem que tratar com um outro conceito, que é o de limite de decisão. E aí você pega o limite normativo, 260, e faz o mesmo procedimento quando era zero. Você soma uma incerteza combinada aqui, um resultado de incerteza, multiplicada por um fator de expansão unilateral, porque aí eu quero saber só para um lado, eu não quero saber mais para os dois lados, né? Unilateral, que é dado pela tabela T-Student, ou a tabela normal, e aí você vai chegar num valor que é o limite de decisão. Esse LD aqui é o importante, é o LD fiscal, importantíssimo para a sociedade. Esse que precisaria ser estimado quando você está no âmbito da fiscalização. Porque se o limite normativo é 260, e aqui digamos que a incerteza chegou até o nível de 322, por exemplo, a partir de 322 você tem a certeza, você tem 95% de certeza para multar, para sancionar, para tirar o produto do mercado, sem correr risco de dar um falso positivo ou um falso negativo, se for o raciocínio para alfa, né? Então, na verdade, é o falso negativo para beta. Então,
É isso que você precisa se atentar. É qual é a concentração limite para a qual você pode tomar uma decisão séria, com segurança, sem correr o risco de multar o fornecedor ou o produtor em cima de um limite normativo. Porque se o resultado for 260, o limite normativo é 260, você está correndo sério risco de fazer uma ação injusta, né? Porque existe uma grande probabilidade dele estar dentro da faixa. Porém, se ele estiver para além do LD, aqui no caso decisão, ele vai ser multado, ele vai sofrer as consequências, porque esses 5% aqui de significância que estão sobrando pelo lado direito, não vão sustentá-lo, né? 5% é muito pouco, porque eu estabeleci 95% para tomar essa decisão. Então, no caso de substâncias não proibidas, onde elas têm um limite normativo, é muito mais útil essa perspectiva do limite de decisão para fiscalização, para proteger a segurança do consumidor, a segurança alimentar ou a área que estiver sendo analisada, do que trabalhar com um LD na concepção antiga, baseada em ruído, baseada em desvio de branco, baseada em coisas que passam longe do limite normativo de onde eu preciso tomar a decisão. Percebe? Então a escolha é de vocês. Se quiserem continuar trabalhando com a definição antiga, né, e trazendo o limite de detecção para onde ele tem menos utilidade, sendo que na maioria dos casos, pelo menos quando a substância não é proibida, é muito mais segura, muito mais interessante, muito mais enriquecedora a abordagem de limite de decisão, que é onde eu vou tomar a decisão, a segurança, a minha margem de segurança para pegar aquele resultado não conforme e garantir que as consequências, que as devidas providências sejam tomadas. Esse é o vídeo que eu gostaria de falar sobre LD e LD, ou seja, limite de decisão e limite de detecção, para modificar um pouco a cabeça dos laboratoristas e não ficarem presos naquela definição antiga e trazer um pouco mais a importância do limite de decisão para fazer o seu trabalho com excelência. Obrigado e até a próxima.